Podemos dizer que foi um empate até com gosto de derrota, né? Não tanto, mas... A torcida esperava mais. A torcida esperava mais, mas o time criou no primeiro tempo o suficiente para sair da primeira etapa com pelo menos 2-0. Teve um bom volume de jogo no primeiro tempo. As novidades, né? A notícia boa, eu acho que pro torcedor que foi ao Couto Pereira no último sábado, foi realmente a estreia do Jean Pedroso entre os titulares, formando aí a zaga ao lado do Henrique e do Thiago Dombrowski, que depois de se recuperar de uma lesão, voltou para o time titular. Sobre essa zaga, a estreia do Jean Pedroso, o desempenho do Thiago, a gente vai falar com um pouquinho mais de calma amanhã, tá? Porque aí vamos analisar, vamos trazer números, né, dos dois piás do Couto, trazer números também do Henrique, trazer as palavras do técnico Antônio Carlos Zago, falando da estreia do Jean Pedroso, falando do Thiago Dombrowski, até porque os dois são zagueiros, jogam na posição, e o Zago falou, deu uma atenção especial sobre esses dois meninos, sobre os dois piás do Couto na entrevista coletiva. Depois do jogo, na entrevista coletiva, o técnico Antônio Carlos Zago foi perguntado sobre a irritação do torcedor que vaiou e muito, e o torcedor Coxa Branca tá pedindo sim a saída do técnico Antônio Carlos Zago. Depois da entrevista coletiva, ele falou que não é só o torcedor que tá com essa frustração de não ter vindo a primeira vitória na competição. O torcedor tem razão de estar frustrado nesse momento, como nós também, né? A frustração é muito grande, né? Principalmente quando você trabalha num clube grande como o Curitiba. Você está sempre em busca das vitórias, você tem a cobrança, mas o futebol não é mágica, não é da noite para o dia, né? A gente vem trabalhando, a gente vem fazendo de tudo para sair dessa situação. E uma das coisas que mais irritou os torcedores foi com relação às substituições. Logo aos 10 minutos, o Curitiba perdeu o volante Lisieiro contundido, e aí ele chamou o Júnior Urso. O torcedor, logo aos 10 minutos, não poupou as vaias, não poupou o couro de burro. Vou ter que falar, né, gente? Quem foi ao estádio ouviu. E na entrevista coletiva depois da partida, eu inclusive perguntei pro Zago por que ele optou pelo Júnior Urso e não pelo Andrei, como a torcida queria. Porque o Urso é um jogador que faz parte do nosso plantel, é um jogador que fisicamente está melhor do que o Andrei, né? Então, assim, eu optei pelo Urso por isso. Resposta curta e direta do técnico Antônio Carlos Zago. E eu acho que uma outra coisa que tá incomodando o torcedor Coxa Branca nesse momento é que sempre ao final da entrevista coletiva o Zago fala da janela de transferências que vai abrir no dia 3 de julho. E ele sempre coloca assim a janela de transferências como a salvação da pátria para o Coritiba. Vamos ouvir o que o treinador falou nessa declaração sobre a janela de transferências. Vai chegar o Natal e não vai chegar a janela para a gente poder sempre qualificar um pouco mais o elenco, né? Não só nós, como todas as outras equipes também. Então a gente tem que ter um pouquinho de paciência, um pouquinho de tranquilidade para poder trabalhar como nós estamos trabalhando, né? Chega o Natal e não chega a 3 de julho as janelas de transferência. Como o CEO do Curitiba, o Carlos Amodeu, já falou, o foco do Curitiba é no futebol internacional, porém na América do Sul. Até porque é um parâmetro financeiro que, digamos assim, vai caber dentro do orçamento do Curitiba. Alguns nomes já estão sendo especulados. A gente já trouxe aqui no Bate-Pronto na semana passada o volante argentino Santiago Rezi, de 21 anos, que está no Huracan. Também teve sondagem do meia Lourenço Favarelli, do Independente Del Valle, do Equador. Ele que inclusive marcou um gol na Sul-Americana contra o São Paulo. Ele é muito bom de bola, o Favarelli. O Lourenço Favarelli. Na final, né? Ele tem Paulo. 30 anos, tem um gol contra o São Paulo. E outro nome que surgiu aí a ponto de especulações é do zagueiro Funes Mori. Ele que é um zagueiro canhoto, joga no Cruz Azul do México. Esse ano ele tem 11 jogos e um gol pelo Cruz Azul.
Janaína, chega o Natal, mas não chega a janela, Janaína. Poxa vida, né? Que tristeza. Que destreza, né? Mas eu acho que isso é uma declaração que você não precisa dar na coletiva, né? Acho que você pode justificar ali factualmente em relação ao jogo, as alterações que fez, ok. O Júnior Urso estava mais inteiro fisicamente do que o Andrei, que ainda não voltou no seu melhor, mas o Júnior Urso vem falhando bastante, né? Então, é uma opção do treinador e eu acho que ele também assina, assim como o elenco inteiro, pelo resultado que o Coritiba teve. Ele também é responsável por esse resultado. E o Andrei aparentemente ainda não conseguiu, né, recuperar a parte física da lesão. Porque foi muito no começo. E foi muito no começo do primeiro tempo, pois né? Ele precisaria de um jogador inteiro para jogar ali praticamente 80 minutos, né? Sim, mais foi aos 10 minutos, né? É muito... Assim, o Coritiba no primeiro tempo criou boas oportunidades, né? Com o Marcelino Moreno, como a gente falou. O Aleph Manga também teve uma chance aos 38, mas acabou pegando mal na bola. Vale ressaltar também que o goleiro do Santos, o João Paulo, fez boas defesas também, inclusive em chegadas do Marcelino Moreno. Teve uma aos 33 em que o Moreno limpou e chutou por uma boa defesa do João Paulo, e o Gabriel, né, do Coritiba, também defendeu uma cobrança de falta do Soteldo. Então aí mérito para os goleiros no primeiro tempo, mas no segundo tempo o Coritiba caiu demais de desempenho. E aí, claro, né, o Santos começou a rondar mais a área, e aí a gente pode ver também o bom trabalho da nova zaga formada forçadamente, né, por conta dos desfalques por suspensão pelo técnico Antônio Carlos Zago, né, que foi o Henrique ali no meio, aí o Jean Pedroso e o Thiago Dombrowski, que fizeram um bom trabalho. No segundo tempo, inclusive, o Henrique tirou 2 boas chances do Santos de cabeça. E o Henrique quase marcou um gol de cabeça no segundo tempo. Aí aos 30 o Henrique tirou o perigo também num contra-ataque do Santos, e aos 41 teve uma falta cobrada pelo Vitor Luiz e de cabeça o Henrique quase fez o gol. Então também teve uma boa atuação. O Henrique não é mais um piá do Couto, né, no sentido de jovialidade, mas parecia muito mais seguro também ao lado dos 2 jogadores jovens ali, né? O Jean Pedroso, apesar de ser uma estreia no profissional, ele falou sobre isso, inclusive, né, da importância que teve, infelizmente, com um empate. Claro que ele gostaria de comemorar uma vitória, né, nessa estreia dele, mas muito emocionado pela oportunidade, né, de estar estreando como titular. E apesar, claro, de toda essa pressão que existe naturalmente para você estar entrando num jogo que o time precisa demais do resultado, ele fez a parte dele, né? Nesse sentido, ele conseguiu ajudar o Coritiba a não tomar gol. Mas é um resultado que acaba sendo muito, muito duro, né? Muito mais do que pro Santos. Com certeza. Não sei se você concorda comigo, Jana, mas acho que não importa o que aconteça, Bruno Viana e Kusevich serão titulares no próximo jogo. Eu até fiz um comentário no Twitter. Eu ainda perguntei pra Jana, a gente estava conversando sobre isso hoje. Tá? Eu elogiei a estreia do Jean e a volta do Thiago ali, né? Que o bom que agora gol. O Antônio Carlos Zaga terá bastante. Um torcedor comentou embaixo: você quer apostar que o Zago vai desmanchar a zaga que deu certo? Sem dúvida nenhuma. Eu ainda tenho uma pergunta de advogado do diabo pra fazer pra vocês. A zaga deu certo por conta do adversário, que é muito frágil? Pode ser também, é óbvio. Ou a zaga deu certo porque realmente essa formação é a formação que é a melhor? Outra coisa que deixou o torcedor extremamente irritado, aos 48 do segundo tempo, tinha ele ali ainda 5 minutos de acréscimo, um lance de escanteio, uma cobrança de escanteio pro Coritiba, ele tira o Jean Pedroso, que tava na pequena área, jogador alto, pra participar da jogada, e coloca o Caio César. O torcedor do Coritiba... 1,35, não, tô brincando. Mas o Caio tem 1,62, eu acho. Aí, quando ele fez essa substituição, aí sim foi um coro... que, olha, ecoou no Couto Pereira. Antes da gente... Daqui a pouco a gente tem o nosso intervalo, mas eu gostaria muito de falar sobre uma situação que foge do jogo, mas entra nessa entrevista bizarra do Antônio Carlos Zago mais uma vez. O Zago foi jogador, muito bom jogador, inclusive, baita de um zagueiro. Ele era bom demais. Baita de um zagueiro, jogou muito tempo na Roma. Será que ele gostava quando o técnico do time dele, o time dele em fase ruim, ficava falando em entrevista por aí
que, pelo amor de Deus, precisa chegar à janela. Preciso do gênio da lâmpada. Ele vai contratar um time novo? Não, Não vai contratar um time novo. 2, 3 reforços no Não, máximo. o que é mais complicado é... Imagina os jogadores que estão no elenco atual ouvindo isso. Então... É muito complicado para os Cara, jogadores do atual sério. elenco. Eu já falei, É aquilo que você fala assim, quer dizer então que a gente não serve? Sério, é somos tudo uns vergonhoso. pip, né? É vergonhoso, é uma falta de comando ridícula. Sério, eu não consigo acreditar que o cara tá fazendo isso. Que ele continua insistindo nesse assunto. A janela vai abrir dia 3 de julho. Até lá, ainda tem mais 3 rodadas. E naturalmente, vindo do exterior, não vai jogar no dia 8 de julho contra o América. E aí não eu vai pergunto jogar. pra vocês, qual a vontade dos jogadores do atual elenco de entrar a sua camisa e conquistar a vitória pelo Antônio Carlos Zago depois de uma declaração dessa? Acho que é só uma vontade pela própria carreira, né? Exatamente. Mas assim, você realmente pega uma equipe que está abalada emocionalmente, não tem como, né? Por mais que a gente tenha visto ali, o Coritiba entrou muito determinado, com muita vontade no início do jogo, mas assim, é uma equipe que vem, logicamente, com a energia mais baixa, né? Vem pressionado, vem num momento difícil. E você precisa de alguém para te elevar, para que você vá e resolva e você não tenha dificuldade na hora de finalizar uma jogada. O Coritiba teve pelo menos 8 oportunidades para fazer o gol. Então, esse tipo de declaração, ela acaba pesando negativamente. Não tem como você piorar ainda mais a situação, né? A janela de transferência é um assunto para daqui a um mês, não para agora, né? Se ele for esperar a janela de transferência para começar a vencer, o Coritiba vai precisar de 70% de aproveitamento. Pois é, porque é o que eu falei, ó. Eu tenho certeza que você trazendo jogadores como a TT trouxe os nomes, por exemplo, né? O Ramiro Funes Mori, pode trazer até o irmão dele também, Rogério Funes Mori, que é atacante, né? Joga no México também. Que é mais novo e mais novo, bom de bola muito também. bom de bola, né? Mas, por exemplo, você vai trazer um jogador para chegar, contratei para tentar entrar no bid no início da janela. Cara, esse cara não vai estar pronto para jogar. Não vai estar pronto para jogar na 14ª rodada no dia 8. Sim. Quem sabe ele vai jogar na 15ª rodada contra o Cruzeiro dia 16 de julho. Quem sabe as negociações não serão tão fáceis assim. 15ª rodada é E a final do primeiro questão- turno. a Tem questão 19 assim, rodadas do primeiro turno. Então- Você já perdeu metade do campeonato. Ontem eu até estava conversando com meu marido em casa, trocando uma ideia sobre essa janela com relação às contratações. Por um lado, você tem a SAF, que tem a porva, a grana no bolso, digamos assim. A pessoa não, né? O jogador vai falar assim, vou jogar no Coritiba, agora é um clube empresa, é a Tricorp, o cara, opa. E daí do outro lado você fala assim, só que eu tenho um detalhe pra contar pra você. Coritiba é a lanterna do campeonato, faz 16 jogos que não ganha. Daí tá fim? Então não vai ser tão fácil assim. Exato, arrumar exato. jogadores que topem vir pro Coritiba nesse momento. Por mais que tenha grana, por mais que tenha um projeto, por mais que a gente saiba que aqui os jogadores vão ganhar mais, né? Obviamente, a SAF vai E que ter corre o risco de jogar a Série B ano ter que que vem. bancar o salário que os caras ganham atualmente. Só que do outro lado tem o contra de ser um time que tá na lanterna da competição. Só vou fazer uma correção aqui, Ale. O Rogério e o Ramiro são gêmeos, tá? Então não são mais. Talvez, se ele for mais novo, é por alguns minutos. Eu tinha acabado de olhar. Apenas. Antes da Mas gente Os dois, ir pro... 5 de março de 91. Então, Antes da tudo gente bem. ir pro intervalo, Obrigado, quero fazer um Heitor. registro aqui. O Luiz Concurseiro escreveu aqui, pô, TT, cheguei lá na barraca de Isso mesmo. vocês lá no Couto e não tinha mais ninguém lá. Vamos mostrar aí o trabalho especial, maravilhoso da nossa equipe de promoções aqui da Jovem Pan News. Teve Piruinha da Pan no Couto Pereira antes da partida. E olha, a previsão era pra Piruinha da Pan ficar lá das 2 às 4. O que aconteceu? Acabou? Bombou. Que horas Bombou. acabou? Acabou antes das 3. Eu falei com o Nando, que era o Bombou. responsável da Piruinha dessa vez aí, que Foi ele muito da promoção. 3 e pouco já não tinha mais, acabou os brindes. Foi muito legal. Lotado de Ferveu, gente. muito legal, muito bacana. Parabenizando o Nando e toda a equipe de promos aqui da Jovem Pan News Curitiba, que fez essa ação muito legal. E já lembrando o torcedor atleticano que logo, logo vai ser lá na Arena da Baixada. Tá, então daqui a pouquinho a gente